Foi que teve a ideia de colocar essa música. Alô, tem alguém me ouvindo? Dá pra baixar? Obrigada. Oi, seja bem-vindo à sua dose de informação diária. O que você tá escrevendo? Que na verdade só dura um dia. Ah, Luana, dá licença. Propaganda é a alma do negócio. Enfim, seja bem-vindo à sua dose de informação diária sobre a cultura egípcia. Eu sou a Milena. E nós duas vamos levar vocês numa viagem no tempo até a época de ouro da cultura da civilização egípcia. A cultura egípcia é tão vasta que até agora eu tô agradecendo por fazer esse trabalho no computador ao invés de escrever. Sem brincadeira, eu ia gastar no mínimo umas 10 páginas e vocês sabem como tá o mundo hoje em dia, né? Mudanças climáticas, aquecimento global, as florestas estão queimando, a gente precisa se conscientizar. A tecnologia tá ao nosso favor. Então é bom que a gente use ela, né? É melhor vocês prepararem bem os ouvidos, porque tem muita coisa para escutar. Para lá? Quando a gente pensa no Egito, a primeira coisa que vem na nossa mente são as pirâmides, né? E pode assumir, eu sei que sim. A parte mais interessante de todo o assunto realmente é essa. Mas a gente ainda tem um longo caminho até chegar no pote de ouro. Ou melhor, na pirâmide de ouro. Ai, Luana, que carinha é essa que você tá desenhando? Eu não tenho culpa se eu tenho um senso de humor muito refinado e você não. Falando sério agora, vamos começar por uma coisa que a gente não pode, mas que a maioria já deve, é beber cerveja. Eu nunca provei, então eu não sei falar pra vocês se vale a pena, mas eu acho muito difícil vocês saberem que a cerveja já era muito presente na culinária egípcia. Como ela não tinha álcool, ela era parte do cotidiano de todo mundo. De domingo a domingo eles bebiam cerveja, de adultos até crianças. E ela era inclusive usada medicinalmente. Muitas pessoas viam a cerveja como o presente ideal para oferecer aos deuses e aos faraós. Por isso, hoje em dia é comum encontrar em sarcófagos recipientes onde a cerveja era colocada. E por falar em faraó, era comum que na nobreza os banquetes não tivessem nada faltando, era fartura de sobra. Muita comida, muita cerveja, muito vinho e muita música. Além da apresentação de dançarinas, só que eu não sei responder para vocês se eram danças sensuais ou não. O que era bem diferente dos mais pobres, que apesar da comida, a única dança que eles veriam durante uma refeição era o próprio estômago pedindo por mais. Desde o Egito Antigo já havia reflexos de diferenças sociais, mas se tinha uma coisa em comum entre todo mundo, independente da classe social, era o modo de comer. Todos se ajoelhavam diante de uma mesa baixa e redonda, onde a comida era posta em pratos e pega com as mãos. Não era muito comum o uso de talheres. A comida era vista como algo realmente sagrado, e por isso ela era oferecida comumente aos deuses e também aos mortos. Ela era tão importante a ponto dos egípcios ligarem a maior parte das doenças a uma alimentação ruim. O povo egípcio produzia muito do seu próprio alimento. Eles eram grandes produtores de cereais, cultivavam fermento e também vinhas, que caso você não saiba, é da onde vem o vinho. Além de caçarem aves e também comerem peixe, já que não era muito comum a carne bovina e suína, pois as condições onde viviam não eram favoráveis. Um fato curioso é que os egípcios não costumavam comer sal, por acreditarem que era impuro. De acordo com a mitologia egípcia, o sal vinha do reino de Sete, que era o deus do mal. E, bem, eu espero que o livro de temperos deles seja bem vasto, porque imagina só você ter que comer quase tudo sem sal. Deve ser por isso que eles andavam zangados. E eu não sei dizer se realmente havia um livro de temperos egípcios, mas eu sei que os dois livros mais importantes da literatura egípcia eram um grande reflexo da cultura deles, o Livro dos Mortos e a Sátira das Profissões. A maior parte dos livros egípcios falavam sobre a religião, enquanto alguns outros poucos sobre a vida cotidiana. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a habilidade de escrever definitivamente não era para todos os egípcios. Muitas pessoas nasciam e morriam sem aprender a ler ou sequer escrever a língua egípcia. Haviam escolas mantidas pelo poder real, onde era ensinada a ler e a escrever. As pessoas que as frequentavam e seguiam no ramo eram chamados popularmente de escribas. E até dá pra entender porque não era todo mundo que sabia escrever e ler, né? Imagina só você ter que decorar mais de 600 símbolos para poder escrever. A escrita egípcia era pictográfica, o que significa que cada símbolo correspondia a um objeto diferente. Ao todo, foram 3 tipos de escritas. A hieroglífica, que foi a principal usada, e é conhecida por ser a dos símbolos.
A hierática, que era cursiva e usada unicamente para fins comerciais, e a demótica, que foi usada nos últimos períodos como uma forma mais simples da hierática. A arte egípcia é um dos tópicos mais brandos de todo o Egito. Ela vai de pequenas pinturas pelas paredes até o topo das grandes pirâmides. Como a religião era a base da cultura egípcia, não era diferente quando se tratava de arte, representando obras comumente relacionadas à religião do povo. A sua característica mais marcante foi a lei da frontalidade, que até hoje segue sendo algo único da arte egípcia. Feita por escribas, a lei dizia que o desenho deveria ser feito de forma que os olhos, peito e ombros seriam representados de frente, enquanto a cabeça e as pernas de lado. E ela teve ao todo 9 períodos. Uma curiosidade é que cada cor nas pinturas egípcias representava uma coisa, e isso seguiu por toda a existência desse povo. O preto significava morte, o branco significava pureza e verdade, o amarelo para a eternidade, o azul simbolizava o rio Nilo e o céu, o verde, a vida, e por aí vai. Finalmente chegamos na parte mais legal do trabalho. Demorou um pouquinho, mas chegou, né? Ainda não, brincadeira. Tem mais um pouco de balela até chegar na nossa pirâmide de ouro. Luana, você já pode desistir de reclamar das minhas piadas, eu tô aceitando minha futura carreira como comediante, tá bom? Como os egípcios acreditavam fielmente na imortalidade da alma e que o sofrimento eterno seria uma consequência se o corpo fosse profanado, haviam construções feitas para o processo de vida após a morte. As mastabas foram os grandes túmulos durante as primeiras dinastias. Elas tinham um formato mais simples de degrau ou escalona, bem diferente do que a gente chama de grandioso hoje em dia. Durante a quarta dinastia, a aparência das mastabas foram modificadas e se tornaram enormes pirâmides de até 138 metros de altura. E isso é a altura de um prédio de 35 andares. Ou melhor, de 27 girafas e meia empilhadas. Se bem que não é melhor não. Girafa pela metade não é legal. O projeto das pirâmides era realmente grandioso. Como o faraó era considerado um deus na terra, o formato das pirâmides também tinha significado religioso, onde a base triangular representava o faraó e a ponta sua ligação com Deus. Havia também outros tipos de construções egípcias, como as esfinges, que eram comumente corpo de leão com cabeça humana representando o rosto do faraó. Elas eram colocadas na entrada das pirâmides para afastar os maus espíritos. E também havia os obeliscos, colunas de lados lisos e ponta em formato de pirâmide que servia para os egípcios homenagearem aos deuses. E, por último, os templos. Os egípcios acreditavam que os templos eram a casa de deuses e deusas, por isso cada um recebia seu próprio templo, sendo adorado por seus sacerdotes e faraó. Por serem destinados aos deuses, era um verdadeiro mistério que tinha lá dentro, só pessoal autorizado, tipo a casa da Beyoncé, sabe? Quem dera a gente pudesse entrar lá hoje em dia. A fachada de um templo era sempre muito bem feita, grandiosa, bonita e atrativa, afinal não era a casa de qualquer um. O templo era construído e tinha 6 partes principais, sendo elas o pilão, o pátio, o salão hipóstila, o segundo salão, o santuário e o lago sagrado. Inclusive, haviam 3 diferentes formatos de colunas para os templos, sendo eles palmiforme, com formato de palmeira, papiriforme, com formato de papiro, e lotiforme, com formato da flor de lótus. E já que eu tô o tempo todo citando deuses e religião, tá na hora de vocês saberem quem são eles, né? O povo egípcio era politeísta, que assim como poliamor significa mais de um. Tendo a crença em vários deuses, era meio difícil que todos eles seguissem o mesmo padrão. Então por isso eles foram classificados em 3 grupos. O grupo 1 era o grupo antropomórfico, onde o deus tinha forma humana e apenas humana. O grupo 2 era o grupo zoomórfico, onde o deus tinha formato animal e apenas animal. Já o grupo 3 era o grupo antroposomórfico, onde o deus tinha formato humano e animalesco ao mesmo tempo. E como toda religião, a religião egípcia também tinha seus principais deuses. Amon-Ra ou Ra-Atum foi o primeiro deus do panteão de deuses egípcios, responsável pela criação do mundo. É representado com o sol ou com a cabeça de uma ave de rapina no lugar da própria cabeça. Para os egípcios, os faraós eram a reencarnação do deus Ra. Tote, o filho de Ra.
patrono da lua, deus da sabedoria e também da cura. Ele possui corpo humano e cabeça de ave. Sekhmet, chamada de deusa poderosa, ela é filha de Ra, e deusa da destruição e protetora do sol. Tem cabeça de leão e corpo de mulher. Osíris, o mais importante descendente do deus Ra. Osíris foi o primeiro faraó egípcio. É o deus do julgamento e da vida após a morte. O deus é filho de Geb, deus da terra, e Nut, deusa do céu. Casado com sua irmã Ísis, deusa do amor e da fertilidade, e pai de Horus, deus do céu. Após o falecimento, os homens têm seu coração pesado para determinar a quantidade de benfeitorias realizadas ao longo de sua vida, no chamado Tribunal de Osíris. Ísis, esposa e irmã do deus Osíris. Ísis é a deusa da fertilidade, do amor e também da magia. Descrita como piedosa e protetora, a deusa é representada com um corpo humano e asas de águia. Horus, deus protetor dos faraós e das famílias. É filho de Ísis e Osíris. Após o assassinato do pai, Horus luta pelo trono com o tio Sete. É representado com cabeça de falcão e o corpo de homem. Hathor, esposa de Horus, é a guardiã das mulheres e dos amantes apaixonados. É representada com o corpo de mulher e orelhas ou cabeça de vaca. Sete, deus do caos, das guerras, da escuridão, da inveja, traição e tudo o que tem de ruim. Irmã de Osíris, Sete assassina o irmão, pois Osíris teria engravidado Néftis, esposa de Sete, maior fofoca no mundo egípcio. É representada com a cabeça de um tamanduá. Néftis, irmã de Ísis, Osíris e Sete. Néftis é a esposa de Sete, deusa das terras áridas, dos desertos e da morte. Néftis era considerada infértil, no entanto teve um caso com Osíris e engravidou de Anubis. Assim foi descoberto que Sete não poderia ter filhos, o que causou a ira do deus do caos. A deusa tem características humanas e assume forma de águia. Anubis, deus dos mortos e doentes, responsável por conduzir as almas após a morte. Filho de Néftis e Osíris, foi responsável pelo embalsamento e mumificação do corpo de Osíris, apresentado com corpo humano e cabeça de chacal. Já sabendo todos esses deuses, fica mais fácil de entender todo o rito fúnebre egípcio. Espero que vocês estejam sentados, porque esse tópico está competindo com toda a saga de Harry Potter para ver qual é mais longo. Segundo a crença egípcia, a morte era nada mais do que um processo onde a alma e o corpo se separavam. Todos acreditavam que a morte não era algo necessariamente ruim, e sim uma passagem para outra existência. Antes que você pense que a parte mais legal e fácil era a mumificação, saiba que esse processo era bem mais complicado do que aparenta. Seria mais fácil se fosse só enrolar o corpo em papel higiênico igual fazem pro Halloween, não é? Bem, o corpo na verdade passava por um longo e preciso processo de embalsamento, e que levava muito tempo. Os egípcios acreditavam que a preservação do corpo iria favorecer a crença da imortalidade, e por isso, os processos de embalsamento foram tão precisos a ponto de encontrarmos múmias em bom estado para estudos séculos depois. Assim como no mundo atual, o processo de embalsamento era diferente, sendo cada vez melhor de acordo com a classe social do falecido. O processo, bem dizer mais caro, era reservado exclusivamente para a elite. O cérebro era retirado pelas narinas da pessoa e jogado fora. Após isso, era feito um corte do lado esquerdo do corpo do falecido, onde os órgãos eram retirados e postos em recipientes específicos para cada um, os chamados canopos. O único órgão que permanecia no corpo era o coração. Por um total de 40 longos dias, o corpo era deixado em uma mistura de sal natural, constituída de carbonato de sódio hidratado, própria para a desidratação do corpo. Os espaços vazios do corpo eram preenchidos com ervas aromáticas, e ao fim de todo esse processo, que durava 70 dias, o falecido era enfaixado e coberto por uma cola que impedia a contaminação pelo ar. Independente da classe social, o processo após deixar este mundo era o mesmo. Era como um desafio do Indiana Jones, sabe? Chegar até o paraíso da crença egípcia. O primeiro passo era convencer o barqueiro Aken a levar a alma pelo Rio da Morte, e ainda aguentar passar por 12 portões onde ficavam serpentes e demônios.
O segundo passo, após atravessar os 12 portões, era convencer os 42 juízes que não cometeu nenhum dos 42 pecados no chamado Tribunal de Osíris. Fazendo sua defesa através do Livro dos Mortos, a, entre aspas, melhor parte era ter o coração pesado em uma balança juntamente com uma pluma, onde o coração deveria ser o mais leve em comparação com a pluma. Cá entre nós agora! Na real, nem todo o coração deveria ser mais leve que uma pluma, né? É meio que impossível. E quando isso acontecia, o falecido, entre aspas, morreria pela segunda vez, tendo sua alma condenada e sua cabeça devorada por um deus com rosto de crocodilo. E não era a Cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo.